Olá, hoje é terça-feira, 14 de agosto, e está no ar Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja como uma família de São Leopoldo demonstra a paixão pelos animais e não mede esforços para tratá-los da melhor maneira possível. No estúdio, a gente fala sobre o bem-estar animal. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para essa quarta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Você tem algum animal de estimação? Então deve saber como é bom chegar em casa e ser recebido por ele. Como os cachorros, por exemplo, que pulam e fazem a festa toda vez que o dono volta. Agora imagina ser recebido por 19 cachorros, é isso, Gabriela? É muito, né, Vanessa? Mas é isso que acontece toda vez que alguém da família da Janete, aqui de São Leopoldo, chega em casa. São 19 cachorros, mas não é por acaso que chegaram a esse número de animais. A família tem um amor tão grande pelos bichinhos que sempre que vê um deles pelas ruas recolhe, trata e leva para casa. E o resultado dessa paixão você vê agora. 1, 2, 3, 4, 19. Esse é o número de cachorros que vivem na casa da família Peiró. Vem, neném! Vem! Aqui, papaidinho, ó. Vem cá. A gente começa com um e é uma paixão. A gente vai se apaixonando, vai pegando e não pode ver na rua um machucado, um ferido, um doente que a gente quer trazer para casa. Foi assim que Janete chegou a esse número alto de animais em casa. O amor pelos bichinhos ultrapassa qualquer obstáculo. E toda a família compartilha da mesma paixão. Já faz muitos anos que nós temos amor por eles. Ficou 3 dias aqui, ó, ninguém tira. Cada um dos 19 cachorros da Janete tem uma história diferente. Esse aqui, por exemplo, é o Coragem. Ele foi encontrado numa parada de ônibus em Florianópolis, quando ele ainda era bebê. Estava atropelado, com a patinha da frente quebrada. Hoje, com 4 anos, ele corre por todo o pátio com os outros cachorros e até sobe aqui no banco para ficar comigo, né? Tem bicho que a gente trouxe de Florianópolis, teve de Laguna, assim, de beira de estrada. Eu até, uma vez, eu encontrei uma cocker lá já estava em Coqueiros, lá em Floripa. Ela estava na beira da faixa, eu olhei, parecia que ela estava querendo se suicidar. Os estados em que eles estavam, né, todos assim, estados deploráveis, né. Tinha uns, inclusive, que a gente achou pendurado em sacolinha, em cerca, né, e outros assim. Então, cada um tem uma história, assim, diferente que nos comove, nos enche muito de alegria e de prazer. Mas nem todo mundo pensa como eles. Muitas pessoas abandonam os animais nas ruas porque não conseguem se acostumar com a rotina de ter um bichinho em casa. Dar comida, banho, carinho e ter paciência com o animalzinho, às vezes pode ser um esforço que alguns não estão preparados. Muitas vezes eles estão em sofrimento, não é na rua. Eles estão em sofrimento dentro dos pátios, amarrado curto, né? Sem água, no sol. Ter posse consciente dos animais. As pessoas não têm a mínima noção do sofrimento no bicho. Ora, tu cria com todo amor e carinho, e daqui a pouco, porque fez uma arte, tu bota fora, como se fosse um objeto. E a família da Janete não está sozinha. De acordo com o artigo 32 do capítulo 5 da Lei Federal número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é considerado crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena pode chegar de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Uma luta constante que resulta no carinho e cuidado com os animais. E olha que para cuidar de todos eles, não precisa assim tanta coisa. É vacina, é medicamento, é banhar. Então, eles têm todos cuidado. E principalmente amor. Amor é o que não falta aqui em casa. Toda a família ama os animais. E esse amor que a gente tem em casa, na família, a gente reparte com os animais também, né? Porque só quem tem amor é que pode dar amor, né? O animal, ele tem um amor incondicional pelo seu dono, né? Ele morre por ele, ele não abandona, né? Nunca abandona. Então, esse amor incondicional que as pessoas têm que se dar conta e que é
tão grande o benefício de um animal na vida da gente, que eu acho assim, a gente não retribui tudo aquilo que eles dão pra gente. Tá aí, exemplo bacana esse da Janete, né? E se você está pensando em adotar ou comprar um animal, pense bem antes de dar esse passo. É importante saber se tem espaço, tempo, paciência e determinação para atender às necessidades básicas do seu novo companheiro. Sem esquecer, é claro, dos custos para manter a alimentação e cuidados veterinários. Converse com todo mundo em casa para saber se todos estão de acordo, pois o animalzinho vai fazer parte da família, não é mesmo, Chico? Verdade, Vanessa. A irresponsabilidade de proprietários despreparados que adquirem um animal sem ter condições de criá-lo ou que acabam permitindo que ele se reproduza sem poder assumir a cria é o fator principal que gera o abandono. Segundo a Sociedade Mundial de Proteção Animal, estima-se que no Brasil existam ao menos 2,5 milhões de animais domésticos que foram abandonados pelos donos. E esse número faz com que tanto os abrigos municipais quanto os de ONGs sofram de superpopulação. Por isso, é importante a conscientização e a responsabilidade de se ter um animal, né? Sem dúvida, Chico. E é para falar sobre esse assunto que nós recebemos aqui no Conexão Fábio de Almeida, veterinário e diretor do Canil Municipal de São Leopoldo, e Natália Silveira, que é estudante e tem 14 cães em casa. Olá, sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Obrigado. Fábio, fala pra gente um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês no que diz respeito ao abandono de animais. Bom, primeiramente, o que a gente tenta fazer é identificar a pessoa que causou o abandono, né? Quem abandonou esse animal. Se a gente consegue identificar, a gente encaminha um processo contra ele, justamente porque é crime, né? Como vocês mostraram antes ali, existe uma lei, que é a Lei 9.605, né? Que está bem específica sobre isso. E as pessoas têm consciência de que existe essa lei, de que eles podem ser punidos a partir desse ato, desse gesto? Não muito, tá? Muitas vezes as pessoas não acreditam que isso possa acontecer, muitas vezes eles não sabem da legislação, né? Mas o que a gente vê realmente é falta total de consciência mesmo, né? Das pessoas, não em questão da lei, mas consciência sobre o respeito que tem que ter com os animais. E se for para a gente mensurar aí quantos animais chegam até lá ao centro de vocês que foram abandonados, esse percentual é de quanto? Olha, a gente Todos trabalha... os dias tem animais chegando? Praticamente todos os dias. A gente trabalha, 90% dos nossos atendimentos são animais que são abandonados, animais de rua. Né? Os outros 10% são animais da população de baixa renda. Tá certo. E, Natália, você já teve 19 cães em casa, é isso? Hoje tem 14. E eles são oriundos de onde? Você também recolheu na rua? Como é que foi? Oi, então, sim, eu já tive 19 animais, hoje eu tenho 14, como tu falou, grande maioria, sim, oriundos da rua. Só tem um, que é o Toby, o primeiro, que é um salsicha que tem 13 anos, que, enfim, eu morava em outra cidade, em Santa Maria, e eu ia lá, eu morava num apartamento muito pequeno, não tinha espaço para animais. Daí, quando eu me mudei pra cá, enfim, eu moro num sítio, um espaço grande, daí minha mãe falou, eu acho que agora a gente pode, né, comprar um animalzinho pra Natália. Então, foi o único que foi comprado. Os outros a gente começou a adotar. Depois, próprios vizinhos, já aconteceu de largarem lá na frente 3 filhotinhos, assim, com 10 dias, assim, muito, muito pequenos, por saberem que a gente vai cuidar. Já aconteceu, enfim, a minha mãe, alguma amiga dela, chegar, olha, a minha filha vai se mudar e não tem, enfim, onde levar o cachorro. Eu sei que tu vai cuidar, posso dar pra ti. Então, é assim, conforme, claro, gostaria de poder adotar muito mais, mas, enfim, conforme a gente vai tendo, né, enfim, podendo, a gente vai adotando. Mas é assim, né, 99% deles são adotados, sim. E qual é a situação quando eles chegam na tua casa, quando vocês recolhem da rua? Eles estão, enfim, debilitados, com a saúde frágil? Como é que é a situação deles? Olha, a grande maioria deles está saudável, assim, mas já aconteceu da gente adotar um que tinha sido atropelado, assim, praticamente do lado da minha casa. Meu vô viu, daí foi lá avisar e a gente foi lá recolher ele. Deles, a gente levou ele no veterinário, não era nada muito grave, era só um pouquinho da patinha que estava machucada. Daí, enfim, ele se recuperou, assim, rapidinho. Mas a grande maioria deles, assim, já aconteceu também, eu acho que algum outro. Mas a grande maioria deles está saudável, assim, a gente nunca pegou nenhum muito debilitado. Mas, que eu me lembre, é só esse.
Bom, a gente vê a Natália falando que as pessoas chegaram a abandonar filhotinhos na casa dela, na frente da casa dela, acabaram vendo como um ponto de referência, que, assim como o centro deve ser, as pessoas acham, não quero mais o animalzinho, vou lá e largo lá. O que essas pessoas alegam, assim? Por que elas não podem mais ficar com esse animal? Olha, vários motivos, né? Tem desde os motivos mais fúteis, assim, como, eu vou me mudar e não tenho como levar o animal. Ou simplesmente eu não quero mais, né? Porque ele fez xixi onde não devia. Ou ele acoa demais. Né? Então tem épocas várias. Que isso aumenta também? Por exemplo, no verão, que as famílias saem de férias, não tem com quem deixar. É bem maior o abandono. Principalmente no verão, realmente, né? Quando as pessoas querem ir para a praia, querem sair, aproveitar suas férias. Aí eles lembram que tem um animal que tem que fazer alguma coisa com ele. Como eles normalmente não querem gastar, né, para fazer pagar para alguém ficar cuidando, um hotel ou alguém que possa ir lá alimentá-los, eles abrem o portão e botam para a rua. Isso é bem comum. Eu queria saber só da Natália, antes da gente encerrar o nosso bloco, os teus animais são castrados, algum deles? Não, nenhum dos meus animais é castrado. O que acontece? A maioria, enfim, dos 14, a gente tem só 3 cadelas. Uma delas já é bem idosa. Quando ela apareceu lá em casa, ela já era bem idosa, tanto que o nome dela é Vovó. E daí, a gente achou, inclusive, que ela não poderia mais ter filhos. E daí, enfim, ela ficou, né, entrou no cio. O meu pai prendeu ela. Só que um dia um cachorro, enfim, entrou. Daí a gente, mas eu acho que a vovó não vai ter pego cria. Daí um dia de noite eu tava chegando da aula e eu escutei um chorinho. No outro dia de tarde, eu tava no meu quarto e o meu pai foi lá e disse: Natália, lembra o chorinho que tu escutou ontem? A vovó deu cria. Daí foi tipo, sabe? Então, já aconteceu, sim. Tem, enfim, inclusive, entre os animais, tem, sim, tem 2 que são filhos, assim. Tipo, um que é filho do Barbudo, que o nome dele é Barbudinho. Os nomes bem criativos. Sim. E esse ano também teve um caso interessante, que tem uma cadela, a Chiquinha, que a gente tinha certeza que ela estava grávida. Daí, inclusive, foi pra praia, no carnaval, e aí minha mãe me ligou e disse assim: minha filha, eu acho que a Chiquinha vai dar cria. Ela, tipo, porque quando elas procuram um espaço meio isolado, coisa e tal. Daí ela, enfim, eu fiquei preocupada, assim, ficava ligando, e aí, mãe, aí... Daí que eu voltei do carnaval e ela tava lá ainda. Daí a gente ligou, era feriado, ainda eu voltei na terça-feira. E daí a gente não encontrou nenhuma clínica veterinária aberta. Na quarta-feira de manhã nós levamos ela. Foi feito um raio-x e daí eu não tava junto, né? Desculpa, um ultrassom, meus pais estavam. E daí saiu o veterinário. Ela não tá grávida, ela tá, tipo, gravidez psicológica. E foi, tipo, triste, assim, porque a gente tava esperando já, então. Então, nenhum deles é castrado, mas é isso. Se acontece de, né, uma cadela ficar gestante, a gente sempre fica com os filhos. Bom, mas a primeira coisa que as ONGs geralmente trabalham, Fábio, é com essa questão da castração. Mas eu vou fazer essa pergunta para ti no próximo bloco, pode ser? Porque agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre as questões que envolvem o bem-estar animal. E você pode participar dessa conversa pelo nosso e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.